Oi, gente, estamos aqui novamente para entender um pouquinho mais sobre a arte e também entender que a arte é nossa, faz parte da nossa vida e que a gente precisa conhecer para valorizar, tá bom? Vocês lembram que a gente está num processo de conhecer os estilos artísticos, as tendências artísticas e hoje eu trouxe para vocês a arte abstrata, tá? Só que para entender a arte abstrata, a gente vai entender um pouquinho a arte figurativa. Tá bom? Então, segura aí a arte abstrata na sua cabeça. O que será? Como é? Tem calma. A gente vai entender um pouquinho sobre a arte figurativa. Quando eu penso em figura, escuta o nome, tá? Eu já dei essa dica para vocês, vou dar novamente. Quando a gente está lendo uma coisa que a gente não sabe o que é, vamos ouvir a palavra para tentar entender. Então, quando eu falo a arte figurativa, me remete à figura, a uma imagem. E aí essa figura geralmente é reconhecida por todo mundo. Vou dar um exemplo bem simples. Olha só, se eu fizer uma casinha. Olha que casinha mais linda. Um solzinho, né? Uma nuvenzinha, que é normal, que todo mundo faz, um caminho e umas florzinhas lá. Então, se eu mostrar essa casinha a qualquer criança, mesmo pequena que já saiba falar, ela vai dizer assim: é uma casinha, ora. Muito simples. Mas se eu mostro uma outra parte, todos os fragmentos, todas as formas, todas as linhas dessa casinha, sem estar uma figura construída, então ela já vai pensar: o que será isso? Olha só. Se eu pego o triângulo da casa, se eu pego o retângulo da porta, se eu pego o sol e as linhas do sol, vou pegar aqui todas as graminhas que eu fiz lá e a nuvenzinha. Vou botar outra aqui, tá? Só para completar. E o nosso caminho, ó. Então, olha só. Se eu perguntar para alguém: você está vendo uma casa aqui? Claro que não. Por quê? Porque aqui eu não tenho um elemento construído, eu não tenho uma figura definida. Então, na arte, quando esses elementos são utilizados sem uma figuração, sem o objetivo de formar uma figura, eu vou ter uma arte abstrata. Então, vamos pensar. Quando eu tenho uma figura definida, eu vou ter a arte figurativa. Ó, professora, está subindo. Mas não ficou legal? Subindo, eu achei também. E aí, quando eu tenho esses elementos colocados de forma organizada, porque eu também não vou poder jogar uma coisa em cima da outra que vai ficar poluído, não vai ficar construído. Então, eu preciso pensar. Eu pensei, vocês viram, onde eu vou botar o triângulo, onde eu coloco o círculo, onde eu coloco as linhas. Então, eu construo uma imagem que, para mim, vai dar a ideia de arte abstrata. Certo? E hoje, particularmente, a gente vai estudar arte abstrata. Certo? Que foi uma escola, uma tendência artística que surgiu aí justamente para quebrar com a arte figurativa. Ah, professora, a arte figurativa acabou? Com certeza não. Mas a arte abstrata traz para a gente um novo jeito de pensar, de ver e de produzir arte. Então, dá uma olhadinha aí, vocês vão ver o exemplo de arte figurativa. Tá? Na arte figurativa, vocês estão vendo, tem imagens aí que você vai dizer: professora, mas isso não existe. Ó, volta para mim aqui. Eu não estou falando que na arte figurativa as coisas não existem. Eu estou falando que a figura é reconhecida por todos. Ninguém vai dizer que isso aqui é um cachorro. Tá? Então, na arte figurativa, a imagem é uma figura. É um monstro? É um monstro. Só que esse monstro não precisa ser um monstro que todo mundo conhece. É uma árvore? É uma árvore. Então, vocês vão ver aí essa famosa obra de Tarsila do Amaral, Cuca, esse que tem um monstrinho amarelo. E aí ela mostra as árvores. Toda essa obra aí, ela é surrealista, mas ela traz figuras que a gente reconhece. Então, nessa grande definição da arte,
se a gente for classificar entre abstrata e figurativa, ela é uma arte figurativa, porque mostra figuras que são reconhecidas por todos. E aí vamos ver só mais um exemplo, não, temos mais dois exemplos. Mais um exemplo de arte abstrata e figurativa. Vocês estão vendo aí um barco, vocês estão vendo aí o mar, estão vendo uma montanha. Ah, professora, mas não está perfeito. Eu não falei que a arte figurativa seria perfeita. A arte figurativa mostra uma figura que nós vamos reconhecer. E na segunda imagem, vocês estão vendo aí a representação de uma arte abstrata, onde tem manchas, linhas, traços, pontos e cores. São esses elementos. Agora, se eu pedir para você, diga o que você acha que vê na segunda imagem. Quando a gente acha que a gente vê, então a gente vai construir uma imagem na nossa cabeça. Então é o que eu acho, é o que o meu colega acha, é o que o meu professor acha. Entende, percebe ou admira, não é? Porque nem sempre, professora, eu só estou vendo manchas. Mas e as cores? O que é que você está achando das cores? Essa imagem você acha que é uma imagem parada ou é uma imagem que dá a ideia de movimento? Tá? Então vamos entender a arte abstrata como uma imagem que pode fazer com que nosso cérebro fique mais, talvez, criativo, mais à vontade para ele utilizar os elementos visuais para fazer um trabalho artístico, sem estar preocupado em fazer uma figura certinha, como todas as pessoas às vezes querem que a gente faça. Então tem aí a última imagem, onde a gente vai ter a definição de arte figurativa e abstrata. Essas duas figuras, elas são totalmente diferentes, e eu acho que fica claro para vocês a figura na imagem, né? Então isso é uma imagem que está na Capela Sistina, Deus dando vida a Adão. E embaixo nós temos uma arte abstrata. Então vamos lá. Então o que é realmente isso, professora? Então eu vou botar a definição para vocês aí. Abstracionismo é o movimento que se opõe à arte figurativa ou objetiva. Então, olha só, tudo isso que eu falei para vocês e mostrei, nós percebemos que existe uma diferença enorme, né? Então, esse movimento figurativo já existia desde a pré-história. Na pré-história, a gente lembra das pinturas rupestres, então tem homens caçando, tem animais, tem várias figuras. Quando a gente traz o abstracionismo, ele diz assim, não precisa mostrar figura, não quero figura. Eu quero que você utilize sua criatividade para mostrar algo com os recursos visuais, com a linha, com o ponto, com as manchas. E aí, o que é que você quer passar para mim nessa arte abstrata? Emoção? Medo? Ritmo? Então, tem várias coisas que a gente pensa. O abstracionismo não é feito de qualquer jeito. Ele precisa ser pensado, organizado e utilizar os elementos que são necessários para criar essa arte abstracionista. Então, olha só, nós temos aí um trabalho de um russo chamado Vassily Kandinsky. Ah, é um nome difícil? Sim, professora, é um nome difícil. Por quê? Porque é um nome russo. Então, dá uma olhadinha aí na imagem da tela e vocês vão estar vendo como se escreve, porque aí depois vocês podem pesquisar e dar uma olhada nos trabalhos que ele traz para a gente, abstracionistas. Então, olha só, eu posso até olhar essa obra e dizer assim, eu estou vendo, deixa eu pensar aqui, eu estou vendo um asteroide subindo, ele não está nem caindo, para mim está subindo aí, voltando para o céu. Mas outra pessoa pode estar vendo uma gota, pode estar vendo, né, uma criança brincando, não sei, você vai pensar, você vai observar, você vai mandar essa mensagem visual para o seu cérebro e vai compreender do seu jeito. Então vamos ver as características da pintura abstrata, certo? Então a primeira e a principal, ela não vai ter relação imediata entre essas formas que ela coloca e as cores. Na figurativa, lembra, eu tenho que organizar
as formas e as cores, de uma forma que eu construa a minha imagem e que todo mundo reconheça. Mas a arte abstrata, ela não está preocupada com isso. Então, uma das características e a principal, ela não tem ausência. Ausência quer dizer que não tem relação imediata entre suas formas e cores de qualquer figura que ele esteja fazendo, de qualquer ser. Então, ele não está preocupado. Olha só, esse trabalho aí mostra uma arte abstrata. A gente chama esse tipo de arte abstrata geométrica. Mas os tipos de arte a gente vai entender em um outro momento e com o professor em sala de aula, tá? Mas aí vocês estão vendo que são 2 quadrados ou 4 triângulos, né? Nós temos um sombreamento aí. Então, essa artista é uma artista brasileira, chamada Lygia Clark, e ela traz para a gente uma imagem onde ela se utiliza de uma forma geométrica muito simples. O quadrado. Então, o quadrado perfeito, quando ele é dividido ao meio, ele tem 2 triângulos. Ah, professora, e o que ela quis fazer? A gente só vai saber realmente o que ela quis fazer quando a gente pergunta para ela ou quando a gente olha a defesa da obra. Mas o mais importante na arte abstrata é o que você vê. Olha só a valorização do ser, tá aí. O que você acha que está vendo, o que está passando para você, o que Lígia quis lhe dizer. Então aí você vai ter que pensar, precisa de um pouquinho de tempo mais, dá uma olhadinha e pensa. Lembra que eu falei para vocês também, a gente precisa entender que a arte não é uma coisa que vem divina e entra na nossa cabeça. Eita, vou criar. Não, a gente precisa estudar, a gente precisa pensar, a gente precisa conhecer, tá? E para conhecer a gente precisa estudar. Então, tira um tempinho lá, dá uma olhadinha na internet, lá quando vocês estiverem olhando no Facebook, dá uma olhadinha lá, vou dar uma olhadinha em arte abstrata, que a professora Messia falou. Dá uma olhadinha, conhece os elementos e aí depois você vai estar trabalhando com eles de forma muito tranquila. Então, a pintura abstrata é uma manifestação artística, dá uma olhadinha aí nesse slide, que despreza completamente a simples cópia das formas naturais. Lembra da casinha? Então, quando a arte abstrata surge, ela não quer saber mais da casinha, mas sim das formas que essa casa traz para eu construir uma nova imagem. E aí nós temos outra obra de Kandinsky. Essa é uma obra muito famosa e esse artista, ele ficou reconhecido como pai, né, como o fundador do abstracionismo, o que realmente orienta e cria obras que, quando as pessoas olham, elas dizem assim, abstrato, abstrato. Mas ele também utilizou a música, ele escutou uma música e ele começou a produzir uma imagem. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é um reflexo de uma música. Ah, professora, como é que ele conseguiu isso? Ele conseguiu abstrair essa música lá na cabeça dele. Depois que ele abstraiu, que ele sentiu, que ele percebeu a música, ele produziu uma imagem. E aí ele concretizou, passou a existir a música para ele em forma de imagem. E para isso, volto a dizer, ele utilizou os recursos visuais, linha, pontos, formas, sombras, texturas, tá? Então, a gente precisa aprender. Tem uma aula lá do 6º ano sobre ponto, dá uma olhadinha que vocês vão aprender mais alguma coisa. Então, as características principais. Tem muita coisa, mas a gente vai entender só essas características principais. É uma arte não representacional, lembra, não representa uma imagem que exista. Ela tem uma ausência total de objetos reconhecíveis. É uma arte subjetiva. Subjetiva é porque eu vou entender do meu jeito com o meu conhecimento prévio. É uma oposição ao modelo renascentista e à arte figurativa. Lembra daquela primeira imagem que eu botei lá, Deus dando vida a Adão?
é uma arte do período renascentista. Então, mostra a figura exata de Deus. Mostra a figura exata de Adão, do primeiro homem. Só que a arte abstrata quebra com isso, não quer. Ela se opõe a isso. Quando eu não quero uma coisa, eu me oponho. Então, foi o que aconteceu. E valorização de formas, cores, linhas e texturas. Foi justamente o que a gente estava conversando. Estuda um pouquinho dos recursos visuais, dá uma olhadinha nas aulas, que aí vocês vão complementar o conhecimento de vocês. E aí nós temos uma obra utilizando quadrados e retângulos, linhas horizontais, verticais, e aí é um novo artista abstracionista chamado Piet Mondrian. Então, Piet Mondrian, ele traz para a gente essas linhas, essas formas, e ele organiza em uma composição de um jeito que faz com que o nosso olhar fique indo para o amarelo, para o vermelho, para o preto. É como se a gente estivesse caminhando em um labirinto. Então a gente não sabe para onde olhar e ao mesmo tempo a gente olha para todos os elementos e constrói uma ideia. O que é que isso representa para você? Se você mora num prédio, a primeira coisa que vai lembrar, eita, parece um prédio, professora. Se eu não conheço, professora, parece as formas que eu estudei, parece um quadrado, parece uma caixa, vários presentes. Então, esses elementos da arte abstrata, ele traz para a gente esse movimento do cérebro que nos ajuda a criar ainda mais. Olha só, eu vou botar para vocês aí uma lista, tá na imagem para vocês, de artistas brasileiros, tá? Muitos desses artistas têm produções aí pelo mundo inteiro, mas todos trazem o Brasil como representação da arte abstrata. E a gente vai estudar na arte moderna brasileira sobre alguns deles. Mas se você se interessar por algum ou se já conhece, pesquisa lá, pergunta ao professor, conversa com o professor, observa, diz se concorda, se não concorda. A arte é isso, gente. É essa vida que a gente precisa abrir os olhos, perceber, entender, produzir, certo? Então agora nós temos uma tarefa. Será que a gente consegue produzir uma arte abstrata? Olha só, o nosso cérebro, ele automaticamente, ele quer definir as coisas, ele quer dizer, não, isso é uma maçã, professora, eu tenho certeza. Mas aí vem outra pessoa e diz assim, não, professora, isso aí é uma bola, eu tenho certeza. Então, o nosso cérebro, ele tende a organizar. Por quê? Porque ele é simétrico. Então, a tendência dele é fazer isso. Por isso que a arte abstrata quebra com essa coisa do tradicional, da figura, e faz com que a gente desenvolva outras partes do nosso cérebro. Então, tarefa, dá uma olhadinha aí, dá tempo de anotar enquanto eu estou explicando, tá bom? Atividade. Vocês vão recortar várias formas geométricas, vocês vão observar, fazer uma composição, colar no caderno de vocês e construir uma imagem abstrata, tá? Se por acaso alguém conseguiu construir uma arte figurativa, lembra lá. Eita, professora, eu tentei, mas eu só consigo fazer uma casa com as formas geométricas. Então, faz a casa. Mas pelo menos você já sabe que a casa, ela não é abstrata, tá bom? E com o tempo, quando você for treinando, você vai ver que a arte abstrata, ela vai existir na sua produção de forma bem legal, bem tradicional, bem espontânea, né? Então, vocês estão olhando aí uma obrinha pequena, né? Eu minimizei a obra de Piet Mondrian. Vocês vão dar uma olhada, ele usou formas geométricas para dar uma ideia para vocês fazerem o trabalho de vocês, tá? E na questão 2, vocês deem uma conversada lá com o professor de vocês sobre os tipos. Lembra que na aula hoje eu não falei sobre os tipos da arte abstrata. Então, conversa com o professor e conhece um pouquinho mais sobre a arte abstrata. Escreve no teu caderno, guarda aí na tua cabeça e no coração, porque a arte é vida, a arte somos nós. A arte só existe porque os seres humanos existem, tá bom? Então, vai lá, próxima aula a gente volta com mais conteúdo sobre arte.